Oi, gente! Bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal. Esse canal, ele vai ser simplesmente para eu guardar todos os livros que eu estou lendo. Eu tenho um projeto pessoal que é ler 100 livros em um ano. E eu comecei esse projeto lendo meu primeiro livro, que é o livro que eu vou falar hoje. Vou dar um breve contexto aqui. Eu não tenho um tipo de livro favorito para ler. Eu gosto muito de ler crimes. Qualquer um que tenha crimes, investigação, serial killers, me interesso por essas coisas e eu gosto. Outro tipo de livro também que eu gosto muito é fantasia, mas eu leio de tudo. Eu leio de qualquer coisa, eu leio romance, autoajuda, espiritual, de qualquer coisa. Eu gosto de ler, de história. Uma outra coisa, uma observação antes de eu começar esse canal, é que eu não sou louca ou obcecada por livros, então eu não sei nome de autor, não sei se eu gosto de um autor específico, não fico empurrando livro nos outros, então eu leio o que eu gosto, o que eu acho legal, o que eu vejo por aí, livros hypados, livro que não é hypado, qualquer tipo, eu vou ler, gente. Enfim, mas o meu foco realmente é ler 100 livros em um ano. E meu primeiro livro eu li em janeiro, e a gente tá em março, então eu já esqueci muita coisa desse livro. Vou tentar dar um breve resumo aqui, só pra eu guardar mesmo. E o primeiro livro que eu li foi Manual de Assassinato para Boas Garotas. É um livro muito legal, minha nota pra ele é 8 de 10, por quê? Porque ele é um livro que eu acho que faltou muita coisa. Faltou uma encheção de linguiça ali pra dar um sabor, sabe? Porque ele foi muito rápido. Só que a leitura te prende, quer te fazer ler até o final. Quando começa as coisas a fluir, você quer ler pra saber o que aconteceu. Eu achei muito bom. E eu ainda dei 8 de 10, por quê? Porque é um livro que tem sequência. E eu sou muito preconceituosa com livro que tem sequência. Por quê? Porque eu acho que tem certos livros que eles não precisam de uma continuação. Esse, por exemplo, é um dos que não precisa, na minha opinião. Vou dar um exemplo aqui. A Descoberta das Bruxas é um livro desse tamanho. E ele tem 3 livros mais. Não, são 3, é uma trilogia também. Ele tem 2 livros mais além desse. E tem uma série. E, enfim, ele é um livro que ele precisa de um complemento, porque ele é uma história. Entendeu? O primeiro livro, ele acaba numa viagem do tempo. Então eu preciso saber o que aconteceu depois dessa viagem do tempo. Você não pode deixar um final aberto, né? Abrir lá o final e ir com Deus. Não, você precisa ter um final para aquele livro. Diferente desse. Porque eu acho que o final encaixou muito bem. Só faltou ali um romance, que a gente ficou na expectativa do livro inteiro e não rolou esse romance. Que mais que eu acho também que pode ter acontecido? E alguém poderia ter dado um simancol nessa menina, né? Porque a principal, eu vou falar a história do livro, mas assim, ela é uma adolescente que tá fazendo uma investigação, então as pessoas deixam ela meter o nariz em qualquer lugar. Então eu acho que isso já não foi tão legal, né? Precisava dar um toquezinho pra ela, assim. Mas enfim, deu tudo certo. Agora eu vou contar pra vocês a história do livro. Já deu meu parecer, eu vou contar a história do livro agora. A Andy Bell é uma menina muito popular na escola, muito bonita. E ela foi assassinada. Na época, ela namorava com um menino chamado Sal. E o Sal foi acusado de ter matado ela. Né? Todo mundo, as investigações, as pessoas deram a entender que o Sal era o culpado. Depois desse crime, o Sal se suicidou. Então, confirmou mais o que as pessoas achavam já desde o início, que ele se matou por culpa. E as reportagens fizeram matérias tendenciosas dizendo que o Sal poderia ter matado a Andy Bell. Não poderia, que ele matou. Então todo mundo da cidade, como era uma cidade muito pequena, todo mundo da cidade concordava com isso. E nessa época, como a família do Sal fez muita coisa para provar que o filho era inocente, então eles perderam muito, eles perderam credibilidade, eles perderam dinheiro, eles perderam muitas coisas. E eles não puderam mais sair dessa cidade, né? Porque acabaram com a vida das pessoas, né? Da família do Sal. Enfim, aí chega um momento, 5 anos depois disso, chega um momento nosso protagonista do livro, que é a Pipa. A Pipa, ela tá fazendo um trabalho de conclusão de curso do ensino médio, e ela precisa fazer um trabalho, e esse trabalho é específico de alguma coisa lá, que eu não vou lembrar o que é, mas ela ficou encucada com esse caso na cabeça por muitos anos, por 5 anos, claro, toda a cidade sabia disso, né, sabia do caso que tinha acontecido, acabou com a vida de muita gente, além das pessoas que morreram. E aí, ela coloca na cabeça dela que o Sal não foi culpado, porque ela conheceu o Sal, assim, de vista, né, de convivência, assim, um pouco. Então, ela achava ele uma pessoa muito boa pra ter matado a própria namorada. E aí, a primeira pessoa que ela foi atrás pra tentar solucionar a história foi do Ravi, que o Ravi é o irmão do Sal.
né? Então, ela sempre passava na frente da casa do Sal, porque era na rua da escola. Então, ela sempre passava pela frente da casa do Sal e via como tava tudo, os vidros quebrados, porque as pessoas jogavam pedra, tava o muro rabiscado, sabe? Tava as janelas todas fechadas, a casa muito suja na frente, mal cuidada. Então, aquilo era um reflexo do que a população fez com a família do Ravi, do Sal, né? E ela fala pro Ravi que ela quer provar que o Sal não matou a Andy. Então, os dois se juntam e vão investigar o que aconteceu mesmo. E aí que a história começa a andar, né? E é nesse personagem, nesse casal, que a gente espera um romance, mas que não tem. Vou dar um spoiler, que não tem, sabe? Fiquei muito chateada, porque faltou ali um romance, uma encheçãozinha de linguiça. Outra coisa também no livro, ele é muito rápido. Os acontecimentos são muito rápidos, são muito próximos, um do lado do outro, sabe? Eu acho que o maior tempo que aconteceu mesmo foi os 5 anos entre o fato e a Pipa começar a investigar. Então, acho que isso foi o que mais tempo levou, né? Que foram os 5 anos. Mas por fim, o livro é muito bom, é uma leitura muito gostosinha. Quando você começa a entrar na parte assim, que ela começa a encontrar as coisas, você dá milhares de palpites. Você acha que você sabe, que você é o top da investigação, e aí você descobre que não, que você... Ai, gente, é muito bom. Eu amei demais esse livro, muito gostosinho de ler. Eu só achei mesmo que faltou de novo, essa encheção de linguiça que não teve. Mas enfim, o livro é esse, eu amei, me encantou muito. Eu vou deixar a capa dele aqui. Eu li ele no Kindle, ele custa R$19,95 no Kindle e R$36,90, isso em reais, tá? R$19,95 no Kindle e R$36,90 em livro físico. Eu aconselho muito ler, muito bom. E é isso. E esse livro é o meu número 11 da lista de 100 livros que eu tenho pra ler, meu Deus. 100 livros. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. E um beijinho. Tchau.